Meus amigos, boa noite. Hoje vamos falar sobre a fé. Segundo o dicionário, a fé deve ser entendida como acreditar e confiar firmemente. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 6, a fé não tem definição no vocabulário vulgar. Seria uma espécie de força que nasce do próprio espírito, um tipo de certeza instintiva na sabedoria de Deus, que, em essência, é a sabedoria da própria vida. Não existe palavra mais utilizada nos meios religiosos do que a fé. O conceito espírita de fé é totalmente diferente do das demais religiões. Os religiosos, de uma maneira geral, apenas creem, ao passo que o espírita sabe e sua confiança está apoiada nesse conhecimento, que lhe dá o necessário discernimento ante as diversas circunstâncias da vida. Com poucas exceções, a maioria das pessoas se entrega aos afazeres da fé na busca de favores divinos, na pretensão de satisfazer alguma necessidade com o mínimo de esforço possível. Procuram transformar as atividades religiosas numa espécie de comercialismo inferior, vendo em Deus e em seus propósitos criaturas subornáveis, ou pelo menos passíveis de serem convencidas em troca de óbulos, promessas, etc. Mas a religião seria um simples recurso para a obtenção de facilidades para as nossas atividades comuns do dia a dia? A fé e a religiosidade têm objetivos mais nobres. Visam a nossa salvação, entendida no Espiritismo como nosso aprendizado e evolução rumo à perfeição, realizada através de nosso esforço próprio, amparados e instruídos por Jesus e seus trabalhadores divinos. A religião, em essência, visa levar a criatura à elevação, à purificação, à sublimação, ou seja, à iluminação dos espíritos para a vida eterna. E não à luz onde existem sombras, nem ascensão sem esforço, sem suor. A fé realmente representa nossa bússola em direção ao mais alto. É a lâmpada a iluminar os nossos caminhos. Mostra os obstáculos, os desvios, os enganos, e nos aponta a direção segura rumo ao destino tão almejado. Todavia, a fé por si só não remove os obstáculos, não fecha os desvios, e nem tampouco nos afasta dos enganos num passe de mágica. O nosso esforço, dedicação, empenho e confiança serão sempre necessários para a superação das dificuldades. Mas a verdadeira fé não se adquire por acaso, de forma milagrosa. Em nosso mundo, Deus dá tudo, mas não prescinde da colaboração e do esforço das criaturas para a evolução delas mesmas e para a execução das obras do bem. Assim como a plantação reclama cuidados especiais do lavrador para o seu desenvolvimento, ou seja, providências de auxílio e de defesa eficientes, preparo do terreno, adubos, cuidados diários, eliminação de ervas daninhas, vigilância contra animais predadores e etc. Da mesma forma, a fé nascente não é a aquisição do menor esforço, ainda que a maioria das pessoas a veja como uma maravilhosa auréola que o poder divino doa a alguns espíritos privilegiados, o que se constitui em lamentável engano. Essa virtude sublime, na verdade, é uma conquista do mundo íntimo, fruto do labor individual de cada pessoa. Tal construção, contudo, não se realiza quando o indivíduo cultiva excessivas ansiedades pelos bens terrenos, aliados a enganos e ambições inferiores, que lhe torturam o íntimo e lhe atacam a virtude nascente. Mas o Evangelho não deixa dúvidas. O coração do homem
é tão receptivo quanto a terra a ser cultivada. No entanto, é indispensável que a plantação divina, sempre frágil em seu nascimento, seja tratada com grande desvelo e ternura, mas com enérgica proteção. O mundo atual detém inúmeros perigos sutis contra a fé que começa a se desenvolver, como, por exemplo, os venenos divulgados pelos maus livros, as opiniões inferiores e ociosas, as discussões excitantes, o costume de julgar os outros ao invés de examinar os próprios defeitos, além das tendências inferiores que todos ainda trazemos conosco. Efetivamente, em todos os tempos, o verdadeiro cristão sempre enfrentou extremas dificuldades e, com raras exceções, nunca foi tratado com o devido respeito, enfrentando constantemente situações difíceis. Por suas atitudes sempre diferentes das da maioria, é uma pessoa que destoa no palco do mundo atual, razão pela qual sofre o ataque de muitos. Mas o detentor da verdadeira fé está imune a tudo isso, pois, apesar de todos esses conflitos, prossegue agindo e servindo em nome de Jesus. Detentor de uma confiança e de uma certeza inabaláveis, constituindo-lhe o escudo da fé, entra na batalha em prol da cristianização da humanidade, perfeitamente equipado para o combate, indiferente aos clamores da multidão que não entende. Vislumbra o Mestre em meio à névoa escura que ainda cobre o solo do planeta, divisa com clareza o seu chamamento. Guia-se pela sua luz que dissipa as trevas. Livra-se dos inúmeros empecilhos que lhe atravancam o caminho. Cai e levanta-se constantemente, indiferente aos apelos inferiores, e segue sempre em frente, confiante, certo de que quem o criou está também a guiá-lo em direção ao seu destino maior. Todavia, grande parte da humanidade permanece surda e cega aos convites da fé, aguardando ansiosa pelo favorecimento indébito, pela premiação sem sentido, pela satisfação dos alvitres menos dignos, pela obtenção de vantagens materiais, pela salvação sem esforço, enfim, cultivando uma fé sem obras. A fé sem obras é embriaguez perigosa para a alma, como diz Emmanuel, da mesma forma que a ação sem fé é caminho certo para o insucesso. No livro Pão Nosso, no capítulo 68, Emmanuel afirma que grande número de cristãos ainda tem grandes dificuldades de compreender e aplicar os ensinamentos evangélicos, detendo-se em questiúnculas sem sentido, paralisando o aprendizado e a ação a favor da elevação própria. Todos os dias, os convites do Pai passam por eles, sugestivos e santificantes, mas distraídos e ignorantes, tomam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, e as esquecem com rapidez. Não aderem ao programa divino, permanecem com os corações dormindo, amortecidos, incapazes de analisar e de compreender. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirasse na estrada atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. O homem, detentor do pensamento contínuo, da razão e da vontade livre, tem todas as condições de aprender a fé
e utilizá-la nas obras de cocriação com Deus. Concluindo, o estudo da doutrina espírita e o Evangelho podem levar a criatura à conquista da verdadeira fé. Após isto, deve assumir a sua responsabilidade na construção de um mundo melhor em companhia de Jesus. Que Jesus nos abençoe e esteja sempre conosco. Muita paz a todos.